Olá, pessoal, tudo bem? Esta aula é aqui da nossa disciplina de preservação digital sistêmica, sobre PDS, e nós estamos no conteúdo atual sobre as estratégias de preservação digital. Lembrem que nós já fizemos a discussão sobre todas as estratégias, cada uma delas. Deixa eu compartilhar uma tela aqui para vocês com os materiais que nós fomos compartilhando. Aqui está o livro que já está lá no nosso ambiente, lá no nosso AVA, o livro do Miguel Ferreira sobre preservação digital. Deixem eu também mostrar para vocês as outras guias. Esse artigo aqui também já foi compartilhado, Estratégias de Preservação Digital para Documentos Arquivísticos, uma breve reflexão. Esse texto foi publicado pelos Cadernos da Abade. Tem um outro texto que também foi compartilhado, que é este aqui, Documentos Digitais, Preservação e Estratégias, e mais este outro aqui, Estratégias, Critérios e Políticas para a Preservação Digitais, para a preservação de documentos digitais em arquivos. Então, veja, com todos esses materiais e que nós discutimos e aprendemos todas as estratégias, migração, conversão, emulação, refrescamento, a própria digitalização, tá? Que tem algumas divergências, mas nós estudamos os referenciais, né? Digitalização como colaboradora para colaborar para a preservação digital. O conteúdo desta semana, desta aula, é específico sobre uma única estratégia de preservação digital, ou seja, a estratégia de encapsulamento. Vejam que no diálogo que nós já fizemos na nossa disciplina, eu vou até pegar aqui o referencial do Ferreira, deixa eu compartilhar de volta essa guia, vou dar um Ctrl F aqui, encapsulamento. Chegamos no conteúdo. Deixa eu só me certificar que vocês estão comigo na mesma tela. Sim, estão. Então, olhem só, encapsulamento. Veja que a abordagem clássica, mais clássica de encapsulamento, ela está relacionada a preservar juntamente, Miguel fala em objeto digital, né? Para nós, é juntamente com o documento arquivístico, né? Então, o nosso foco é o documento. E aí, nesse referencial, seria o encapsulamento de toda a informação necessária e suficiente para permitir o futuro desenvolvimento de conversores, visualizadores ou emuladores. Nós temos uma abordagem bem mais contemporânea e bem mais ressignificada em relação ao encapsulamento. Nosso objetivo ao encapsular é encapsular elementos fundamentais para o documento, para aquele documento arquivístico. Esses elementos a serem encapsulados podem ser componentes digitais. Vejam, os componentes digitais nós já dialogamos e nós encontramos nos referenciais, isso nos nossos textos sobre diplomática, os textos do Interpares também, os textos do Conselho Nacional de Arquivos, EARC Brasil e etc. Então, componentes digitais são todos aqueles elementos que venham a compor o documento arquivístico como um todo, como unidade indivisível. Então, nós encapsulamos esses elementos naquele documento. Um exemplo, um e-mail, um correio eletrônico. E nós enxergamos aquele correio eletrônico já todo representado. Só que ele pode ter vários componentes digitais. Ele pode ter o header, o cabeçalho, ele pode ter o body, o corpus da mensagem. E ele pode ter os anexos, vários anexos, e que são componentes digitais distintos.
Eles estão separados, cada um é um componente digital. Então, nesse caso, nós podemos ter o recurso de encapsular. Eu tenho o documento arquivístico e todos esses componentes digitais estão ali encapsulados, tá? Como uma cápsula, exatamente. Eu encapsulei aqueles documentos, uma ideia de container, de containerizar. Vejam, tem uma outra abordagem mais contemporânea ainda, que é o referencial dos documentos arquivísticos com dados. Tá? É um material que está compartilhado também lá no AVA. Lembrando que nós discutimos 3 categorias desses documentos digitais. Né? O documento arquivístico digital tradicional ou clássico. O documento arquivístico digital com dados. Quer dizer, além da versão manifestada dele, aquele memorando com aquela cara de memorando, aquela ata com aquela cara de ata, aquele relatório com aquela cara de relatório, com a sua espécie documental, né? A forma. Nós também podemos ter o quê? Os dados elaboradores para esta espécie manifestada. Então, os dados que originaram a planilha que originou esse documento. E isso não se aplica somente para os documentos textuais, pode se aplicar para uma fotografia, os dados crus desta fotografia, o ponto RAW, o ponto NEF e etc. Ou no caso da planta de engenharia que nós já discutimos também, vai ficar lá no material da disciplina. Eu tenho a versão manifestada da planta de engenharia, arquivos de engenharia, o PDF, né, manifestado, aquela visão da planta plana exibida. Só que eu não posso perder, eu não deveria perder os dados elaboradores desta planta de engenharia. Então, no caso, por exemplo, o arquivo com a extensão DWG, .dwg. Eu posso encapsular ele dentro deste PDF com vistas aqui no futuro, o usuário, ou especialista da área de negócio, o engenheiro, o arquiteto da minha instituição, abra aquela planta com a forma manifestada, com a espécie documental, mas ele queira reusar. Olha o princípio de reuso dos dados abertos. Tá? Então, ele quer reusar, ele quer fazer um cálculo daquele auditório, ou daquele equipamento, daquela máquina, daquela tubulação, etc., de engenharia, e aí ele tem o arquivo DWG lá com dados para reuso. Ele abre o DWG, o seu sistema específico para isso, com todos aqueles cálculos e funcionalidades. Isso também vale para um plano de classificação. Um PCD, um plano de classificação de documentos, que tem a versão manifestada no PDF, ou uma tabela de temporalidade documental, instrumentos fundamentais para a gestão documental, para a gestão de documentos, só que ela está plana. E aí eu quero reusar, eu quero filtrar naquela TTD, naquela tabela de temporalidade, somente documentos com a destinação final, eliminação, ou destinação final, preservação permanente. O PDF não me dá isso. E se eu tentar fazer Ctrl F, eu vou ficar só correndo entre os campos. Então, eu poderei ter o arquivo ou os dados originadores encapsulados. A terceira alternativa não é o objeto da nossa aula aqui, mas seriam os documentos arquivísticos em dados. Isso está naquele material lá compartilhado na nossa aula. Bem, então, essa é a chave, esse é o core do nosso estudo de hoje, da nossa semana de hoje, estudar este encapsulamento. Então, vamos à prática. Eu vou parar de compartilhar essa tela aqui, eu vou trocar para o LibreOffice. Tá? Tá aparecendo uma pasta aqui compartilhada para vocês.
Tá? Esta pasta aqui tem um arquivo Excel, uma planilha XLS. Eu vou abrir essa planilha XLS. Deixa eu ver se está compartilhada para vocês. Não, não está. Então, eu vou trocar de compartilhamento. Um momentinho só para fazer a troca aqui. Vou interromper esta apresentação e vou compartilhar essa planilha. Essa planilha, deixa eu só achá-la aqui. Aqui ela. Deixa eu ver se chegou para vocês agora. É uma planilha Excel, é um arquivo Excel. E esse arquivo Excel, dentro dele tem uma TTD, uma tabela de temporalidade de documentos, ou uma TTDD, tabela de temporalidade e de destinação de documentos arquivísticos, que já é de nosso conhecimento, que é um material importante para nós. Então, vejo nesse caso, geralmente as instituições, quando vão publicar esta tabela, publicam ela na sua versão PDF. E eu vou lá salvar. Eu venho aqui no menu arquivo e vou exportar para um PDF. Vem a janela do PDF. Deixa eu me certificar que essa caixa de diálogo está aparecendo para vocês. Não, não está aparecendo, porque ela é uma caixa de diálogo. Eu vou ter que... Vai causar um incômodo para vocês, porque eu vou ter que interromper esse compartilhamento do LibreOffice, dessa ferramenta que eu estou adotando. É a versão livre do Excel, é o LibreOffice. Eu vou ter que parar de compartilhar e vou ter que compartilhar a tela cheia. Vai dar um incômodo, porque vai dar aquele espelho infinito para vocês aí, mas eu vou tentar trocar rapidamente indo para o aplicativo. Se eu não fizer isso, o aplicativo ele vai ficar só com a janela principal dele e não vai mostrar as caixas de diálogo de exportação. Vou interromper o compartilhamento. Vou rapidamente compartilhar a tela cheia. Não se incomodem com esse espelho infinito, porque eu vou tentar rapidamente trocar de tela com vocês. E aí vou passar aqui para o Excel. Bom, agora sim, estamos no Excel. Voltamos, na verdade, nós já estávamos aqui. Nós estamos com o LibreOffice, tá? É um editor de planilhas. Está aqui em tela uma TTD, encontrada na internet, buscada nos navegadores e nos buscadores padrões. Aqui foi buscado no Google. E ela é uma tabela de temporalidade, olhem só, do município de Esteio, no Rio Grande do Sul. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou exportar esse arquivo, ó, menu arquivo, exportar como PDF, não vou mudar nada, e vou simplesmente clicar em exportar. E ele vai me pedir o nome. Então, eu vou botar ali, ó, TTD Esteio.pdf. Está sendo salvo aqui na minha área de trabalho. Então, vou salvar. E eu vou lá agora pelo meu gerenciador de arquivos. Deixa eu procurar onde é que ele salvou esse PDF. TTD Esteio, está aqui ele. E eu vou abrir. Bom, ao abrir, eu estou abrindo um documento PDF, né? Olhem que esse PDF, eu não tenho nada de ferramenta aqui para reusar esse documento, filtrar. Eu quero filtrar somente os documentos com destinação, eliminação. O PDF não me dá isso, eu consigo fazer um Ctrl F, né? Aquele texto plano, eu consigo buscar. Então, isso não é eficiente, ele não é um documento com o elaborador encapsulado. E é isso que nós queremos. Nós queremos aplicar essa estratégia de preservação, aprendida teoricamente, né? E agora eu quero ir para a prática, eu quero efetivamente executar. Então, olhem como isso vai ser prático para vocês desenvolverem essa atividade para mim. Vou fechar. Vou voltar para o meu editor de planilhas, que poderia ser o Excel, versão proprietária.
mas nós sabemos que nós devemos utilizar versões livres, né, como critério, como fundamento da preservação digital. Então, estou de volta no LibreOffice e eu vou fazer a mesma operação. Menu arquivo, exportar como PDF. Aqui nessa caixa de diálogo que vai mudar agora. Olhem à direita aqui no geral. E olhem esta opção aqui, ó. PDF híbrido, incorporar. Ele está com português de Portugal, porque a atualização foi feita muito rapidamente nessa máquina, nesse desktop aqui para vocês. Tá? PDF híbrido, incorporar o ficheiro, o arquivo ODF. Cliquei. Qual é a vantagem disso? Ele vai gerar o PDF e ele vai colocar o arquivo elaborador dentro, encapsulado. Ademais disso, eu vou colocar aqui a segunda opção. Arquivo PDF-A. PDF arquivístico. E ele já vem com a versão PDF-A3. Lá no nosso material, lá no nosso ambiente AVA, tem texto também sobre PDF-A, né? PDF-A1, PDF-A2, PDF-A3. Bom, era isso. Vamos lá exportar. Agora eu vou mudar. Eu vou botar TTD, do município de Esteio, encapsulado o arquivo elaborador. Vai para dentro do PDF agora. Então, vou fechar agora o Excel, eu não preciso mais dele. Tá? Voltei para o meu gerenciador de arquivos. Aqui eu estou no Linux, né? Eu estou no Linux, numa distribuição do Ubuntu. Então, o gerenciador de arquivos é o Dolphin, como vocês estão enxergando aí. E eu estou ali, ó, TTD, tabela de temporalidade documental de esteio, encapsulado o arquivo elaborador. Então, vamos abrir. Em princípio, é o mesmo documento. Tá? Vejam que eu estou enxergando o mesmo conteúdo. Eu tenho aqui as versões desse documento. O que acontece de diferente aqui, o que eu tenho de adicional, é que agora aqui eu tenho o quê? Eu tenho o arquivo original. Tá? Olhem só que ele está dando a mensagem lá em cima. Ó, este documento possui arquivos incorporados, encapsulados. Olhem a terminologia. Clique aqui para visualizá-los ou vá para arquivo, menu arquivo, né? Arquivos encapsulados, na verdade, a terminologia correta, ou arquivos incorporados. Então, eu vou clicar ali. Tá? Olhem como é que ele colocou. Até a terminologia deveria ter uma acurácia melhor. Ele colocou ali original.ods. Então, se vocês estivessem abrindo esse arquivo aqui, esse PDF que nós geramos com o encapsulamento, e isso estivesse na internet disponível, e o nosso usuário fosse abrir esse documento daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos, ele vai abrir com esta mensagem, um arquivo dentro do PDF. E ele chama original.ods. Eu posso abrir esse arquivo, ó. Trouxe a planilha. Vocês estão enxergando aí a planilha. Vai abrir no editor de vocês. Eu quero que vocês façam essa prática. Se vocês estiverem com o Excel aí, vocês derem o duplo clique, vai abrir lá no editor de planilhas de vocês. Se no futuro nem Excel não existir mais, vai abrir no editor de planilhas lá no futuro. E agora sim eu tenho o princípio de reuso. Tanto que, olhem só, eu estou na linha de coluna aqui de série documental, subsérie, classificação, prazos e destinação final. Eu tenho aqui documentos que são eliminação e tenho documentos que são de preservação permanente. Então, o que eu quero fazer? Eu vou ali, cliquei na seta para baixo, agora eu vou reusar esse documento, agora que vem a parte boa. Tá? Eu poderia estar fazendo isso aqui com o AutoCAD, com um arquivo .dwg. E eu quero somente aqui, olhem só, eu vou tirar
o eliminação e vou deixar só guarda permanente. Olhem que maravilha. Eu estou filtrando agora, eu estou reusando esse documento. Aquilo que você estava enxergando antes aqui com documentos de eliminação desapareceram. Eu estou filtrando, eu estou reusando e passaram a aparecer aqui somente documentos com destinação final, guarda permanente. E é claro, isso só foi possível porque nós conseguimos fazer o recurso do encapsulamento. Encapsular dados geradores, dados elaboradores dentro do PDF. Vamos fechar. Eu vou repetir o mesmo, não vou guardar, não vou salvar essa operação. E eu vou repetir a mesma operação agora com esse docx aqui. É um arquivo .doc. Eu vou abri-lo. Deixa ele abrir para mim. Vamos ver se ele já estava aberto. Está aqui. Olhem só. Estou aqui com um plano de classificação de uma determinada prefeitura. Tá? Vocês viram que agora a tela mudou, não é planilha. Tá? Isso aqui é um editor de textos, assim como o Word, é um LibreOffice. Tá? Aqui, ó, LibreOffice. Ele edita um documento, eu vou gerar um PDF dele. Então, vou lá no menu Arquivo, vou exportar como... Eu estou repetindo a mesma coisa que eu fiz com a planilha, só que agora eu estou fazendo um doc. Exportar como PDF. Vocês viram que já veio padrão exportar o PDF híbrido? Ó. Se eu desativar esta opção, ele não vai anexar o doc. Então, eu vou testar. Vou botar ali, TCD ou TTD sem o doc anexo. Eu estou falando anexo, mas na verdade seria o quê? A estratégia de encapsulado. E é PDF. Vou salvar. Vou no gerenciador de arquivos e vou procurar por esse PDF. Está ali, ó. TCD ou TTD, plano de classificação ou tabela de temporalidade sem o documento anexo. Olha, está o documento aberto, não tem a mensagem de ter arquivo incorporado ou encapsulado, e eu tenho uma visão plana. Esse é o PDF, né? Mesmo que eu salve o PDF A, se eu não encapsular o arquivo, adianta, eu não vou poder reusar isso aqui no futuro. Bem, fechamos. Voltamos novamente ao documento, e agora sim eu vou exportar como PDF, eu vou pedir um PDF híbrido, incorporando, ou seja, encapsulando o arquivo ODF, e vou pedir PDF A3. Vamos exportar. Eu vou usar o mesmo nome, ó. Ali ele dizia sem o PDF, sem o doc anexo, agora eu vou botar com o doc anexo, o documento anexo, encapsulado. Só tem que cuidar, porque eu posso me perder lá, porque os nomes ficaram parecidos, né? Agora eu tenho que abrir o com, ali ele, ó, com documento anexado, encapsulado. Olha a mensagem lá em cima. Esse documento possui arquivos encapsulados. Eu encapsulei os dados para reuso. Eu vou clicar ali para visualizar. Vocês viram? Original.odt. Vou abrir. Duplo clique. Ou posso salvar ele. E agora eu tenho o princípio de reuso, porque eu estou abrindo um documento. Ele está somente em leitura, é só clicar em editar. Tá? Agora sim eu posso editar, agora eu posso apagar uma coluna. Tá? Eu não estou no PDF. Agora eu posso fazer buscas, edições, tudo aquilo que eu quiser. Olhem só. Eu estou com o arquivo